Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu sou o seu professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil, e tô vindo aqui hoje simplesmente facilitar a sua vida, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreve aqui no nosso canal, basta você clicar abaixo do vídeo aqui, tá escrito inscreva-se. Você vai clicar ali, você não vai gastar mais do que 5 segundos, totalmente gratuito, e isso vai garantir que você receba os próximos vídeos e ainda ajude o seu professor aqui do canal GeoFácil, tudo bem? Pessoal, olha, esse é o vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo da terceira semana do PET 4. Professor, eu não estou sabendo qual que é a página que o senhor está falando do PET. Galera, página 80 do seu PET de Geografia, tudo bem? E o que nós vamos falar essa semana? Vamos estar falando aí sobre mapas. Nas outras semanas a gente já vinha falando sobre mapas, só que hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tá? Para quem não se lembra o que são mapas, mapa é uma figura, um desenho, uma representação. Imagina um lugar. Então, o mapa é um desenho daquele lugar, né, representado normalmente em um papel, uma figura, um plástico, alguma coisa assim, em tamanho reduzido, tá? Uma das principais funções do mapa, para você poder entender, é você bater o olho nele e começar a entender aquelas informações que ele quer passar para vocês, tá? O mapa, por exemplo, poderia ser um livro, poderia ser transformado em livro, só porque ele daria inúmeras páginas devido à grande quantidade de informações que vem nos mapas. E aí, o objetivo do mapa é justamente esse, é facilitar a nossa vida. O mapa, ele quer que você não perca muito tempo, que você bata o olho e que você tenha o máximo de informações possível. Mas não é simplesmente bater o olho. A gente tem algumas regrinhas que a gente precisa lembrar, né? Normalmente, nós temos a mania de quando a gente olha o mapa, a primeira coisa que a gente olha é ali a figura, a imagem. E não deveria ser, tá? A primeira coisa que a gente deve olhar é o título do mapa. O título do mapa é como se fosse o resumo do mapa. Dali a gente já vai ter uma grande ideia do que o mapa vai transmitir para a gente de informação. Segunda coisa que a gente deve olhar o mapa ainda não é a imagem, tá? A segunda coisa é a legenda que a gente deveria olhar e entender, fazer a interpretação da legenda. A partir daí é que a gente vai olhar a imagem e fazer a análise ali do que a gente leu no título, do que a gente viu na legenda, juntamente com a imagem. Então a gente já vai ter as informações de maneira correta. Nunca tente adivinhar no que tem nos mapas aí, tá bom? Esse conteúdo dessa semana vem falando justamente disso aí, tá? Os mapas, eles não servem somente para os alunos, servem para alunos, servem para professores. Além disso, há uma grande quantidade de pessoas que utilizam mapas, né? Aqui no texto vem falando de engenheiros, geógrafos, historiadores, bombeiros, policiais e até nós, qualquer pessoa do dia a dia, a partir do momento que vai utilizar aí o GPS, né, o Google Maps e uma série de outras funções aí que nós temos hoje em dia. Nesse texto aqui, eles vieram mostrando 3 tipos de mapas. Quero só te adiantar que existem mais, tá? Não sei por que escolheram somente 3 para falar. Vamos falar primeiro do mapa físico. Pessoal, mapa físico, o que está falando aqui? Representam essencialmente os elementos naturais, hidrografia, relevo e clima. Pessoal, o mapa físico ele vai mostrar elementos da natureza, coisas que vêm da natureza. Por exemplo, quando estiver mostrando o clima de determinado lugar, né? Quando você está observando lá teu planeta inteiro e mostrando as zonas climáticas do planeta, ele é um mapa físico, tá? Quando você olha e está mostrando o relevo, a altitude dos lugares, por exemplo, tem algum lugar que é da altura do mar, por exemplo, outro tem 200 metros de altura, outro tem 400. Existem montanhas aí com 6.000 metros, com 8.000 metros de altura, né? Então, sempre que estiver mostrando isso, mapa físico, tá bom? Se estiver mostrando hidrografia, mapa físico também, tá? E outra coisa, um mapa, ele pode ter mais de uma função dessa aqui ao mesmo tempo. E eu vou mostrar isso para vocês daqui um pouquinho, tá? Então, nós temos o mapa físico, que eu acabei de falar para vocês. Nós temos os mapas políticos,
tá? Mapa político, galera, não é de partido político, tipo o partido que é desse candidato, que não tem nada a ver com isso. Tira isso da sua cabeça, tá? Quando eles falam políticos, eles querem dizer pegaram aquela região que está no mapa e dividiram aquelas regiões de formas administrativas, em que cada cidade, estado ou país administra aquilo ali. Vocês entenderam? E jazinho eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender melhor. Mas eu já posso adiantar uma coisa. Sempre que você ver um mapa e ele estiver mostrando as cidades de um lugar, estiver mostrando os estados do Brasil ou estados de outro país, mostrando os países, mostrando as regiões, né? Sempre vai ser um mapa político, tá bom? Mapa temático. Mapa temático talvez seja o mais simples, né, deles, no sentido de que o mapa temático pode ser de qualquer coisa. Você vai escolher um tema e aqui você vai colocar esse tema. Como assim, professor? Eu não entendi bem. Você tem as informações de quantas pessoas têm PlayStation na cidade e quantas pessoas jogam PlayStation na sua cidade. Daria para você fazer um mapa de quantas pessoas jogam PlayStation, quantos são meninos, quantos são meninas. Daria para você entender, por exemplo, quantos gostam de jogar futebol e transformar isso em mapa, tá? Além disso, né, dentro dos mapas temáticos, nós temos aí mapas econômicos. Sempre que estiver mostrando a economia de um lugar, por exemplo, mostrando o nosso município, e dentro do nosso município aquilo que mais se produz é agricultura, é pecuária, é produção de leite, dentro da cidade são as indústrias que estão produzindo muito, o que gera mais riqueza para o nosso município, o que gera mais emprego, trabalho, né? Então isso são mapas econômicos, tá bom? Mapas demográficos, uma regrinha que eu vou ensinar para vocês. Toda vez que vocês escutarem falar demográficos, significa pessoas, populações, tá bom? Então é um mapa que está mostrando aonde aquela população vive, aonde que essa população está localizada, tá? Sempre que falar demografia, está falando de pessoas. E mapas históricos, né? Mapas, normalmente aquele mapa que vem no título dele, vem uma data, por exemplo, trajeto dos mineradores na época de 1550. Então, sempre que vier um título e você está vendo que aquele mapa está mostrando o passado, é um mapa histórico, tá? Só para você entender um pouquinho do que a gente está falando. E algo que eu vou falar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nem toda imagem de um mapa é um mapa? Por quê? Eu, se eu fosse vocês, eu até circulava isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Até circulava, porque olha, alguns elementos devem obrigatoriamente compor os. Então, o que acontece? Alguns elementos, algumas coisas, todo mapa tem que ter. Todo mapa tem que ter título, tá? O título, como eu disse, é o resumo do mapa, tá? Todo mapa tem que ter escala. Escala, muitas vezes tem muita gente que não sabe o que é escala. Eu vou mostrar para vocês. Escala normalmente mostra quantas vezes o mapa foi reduzido. Isso, quantas vezes o mapa foi reduzido para chegar naquele tamanho. Por que a gente precisa saber isso? Porque através disso a gente consegue medir as distâncias entre os lugares, a distância em linha reta em uma cidade. Algo que eu preciso falar para vocês, por exemplo, você vai medir a distância entre duas cidades, né? Vamos supor que de carro pela estrada, essa deu uma distância de 200 quilômetros. Né? E aí você olha ali no mapinha, né? Você mediu lá, o mapa está te informando que está medindo entre uma cidade e outra, está medindo, por exemplo, 120 quilômetros. Aí você poderia falar assim, nossa, esse mapa está errado. Não, não é que ele está errado, é porque está marcando a distância em linha reta, tá bom? Sempre em linha reta. Quando você vai de carro, você vira para um lado, você vira para o outro, você sobe, você desce, e isso aí altera por completo as distâncias que a gente vai andar. Legenda. Nem todo mapa tem legenda. Alguns mapas políticos são
autoexplicativos, não precisam de legenda, mas a grande maioria possui sim a legenda. A primeira coisa que se deve olhar no mapa, como eu já falei anteriormente, é o título. A segunda coisa seria a legenda, tá? A legenda ela vem informações ali dentro que vai ajudar a gente a interpretar o mapa, tá bom? Orientação. Orientação tem muita gente, muitas pessoas que gostam de chamar de rosa dos ventos. Na verdade, são setinhas que estão apontando ali onde está o leste, o oeste, o norte e o sul. A fonte é fundamental. Sempre devemos observar de onde que aquele mapa veio, né? E se atentar a fontes que são fidedignas, que são realistas, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês, um mapa que tem a fonte do IBGE, né? É um mapa confiável, tá bom? Vamos baixar mais um pouquinho para a gente poder entender o que eu estou falando aqui na realidade. Olha aqui, ó, Minas Gerais seria o título desse mapa, né? Justamente o que eu falei para vocês. Fonte IBGE. Olha, fonte, então é um mapa confiável, tá bom? Legenda, tá vendo aqui? A estrelinha nesse caso significa capital federal, uma bolinha com um pinguinho dentro significa capital do estado, onde tem um aviãozinho significa aeroporto e assim consecutivamente. Então a legenda está mostrando pra gente informações que tem dentro desse mapa, tá? E que a gente precisa entender. A escala, nós temos ela de duas maneiras, a gráfica e a numérica. Esse tipo de representação aqui é uma escala gráfica, tá? Ela está mostrando para a gente aqui que a cada 1 centímetro equivale a uma certa distância. Tá bem pequenininho aqui, né? Nem tá dando para enxergar direito. Mas a escala está mostrando a distância, quantas vezes foi reduzido esse mapa. E aqui é o que eu falei para vocês da orientação, que algumas pessoas chamam de rosa dos ventos. Outra coisa que esse mapa tem, que a maioria das pessoas não percebem, é localização. Nós temos um quadrante onde nós temos as linhas imaginárias, as linhas de latitude e as linhas de longitude. Tá vendo que tem uma numeração que a gente quase não consegue enxergar aqui em volta? Então, esse aqui são coordenadas geográficas, né, que estão mostrando aonde ficam essa imagem que a gente está conseguindo enxergar, tá? Além disso, nós temos outros fatores. As cores em cada mapa vai ter uma situação diferente, tá? Pessoal, e é isso aí. Mapa, para ser mapa, não basta apenas ter essa imagem aqui, tá? O mapa, então, para você entender, tem que ter o título, tem que ter a legenda, tem que ter escala, tem que ter orientação, localização, a fonte, como está aqui e aqui embaixo, além de outras informações, tá? Então, assim, é muito importante a gente aprender a olhar o mapa e a conseguir analisá-lo, interpretá-lo da maneira correta. Por isso eu disse para vocês e utilizem isso como regra. Nunca vá olhando direto para a imagem. Sempre olhem primeiro aqui o título, depois a legenda, para você ter certeza do que está falando aquele mapa, tudo bem? Hoje eu estou aqui num ambiente um pouco diferente, né? Um ambiente de sala de aula e estou aproveitando esse momento aqui para poder estar gravando aí as aulas para vocês, tá? Vocês devem ter escutado alguns barulhos aí durante as gravações, né? A minha escola está passando por algumas reformas, a nossa escola, né, está passando por algumas reformas e aí esses barulhos que vocês têm escutado são justamente isso aí. Mas galerinha, valeu. Se eu ajudei vocês, se você entender um pouquinho que seja de mapa, se inscreve no nosso canal, não saia desse vídeo sem se inscrever. Valeu.